Eu quero que você faça um desafio com você mesmo, de todas as vezes que você estiver entrando na presença de Deus, você traga uma oferta, estabeleça isso no seu coração, não se preocupe com o valor, mas se preocupa com o seu coração, de estar entregando ali, aquilo ali é o que você pode naquele momento, mas procura estabelecer-se algo na sua vida, de que todas as vezes que você se colocar na presença do Pai, você venha para ofertar algo na casa de Deus, amém? Amém? Queridos, é importante a gente aprender algumas coisas e a trabalhar algumas coisas na nossa vida que são totalmente necessárias, extremamente necessárias. Uma coisa que é muito importante, de suma importância, que a gente precisa, mais uma vez, a gente precisa aprender a mentalizar aquilo que nós queremos. Ou seja, nós precisamos, eu trouxe uma palavra uma vez a respeito da vista ou visão. Quem lembra vai poder testificar disso daí. Nós precisamos aprender a visualizar ou a mentalizar aquilo que nós queremos, que nós temos como alvo, que nós temos como expectativa, que nós criamos no nosso coração. Então eu quero que você comece a visualizar essa igreja, a mentalizar essa igreja. Feche seus olhos e comece a mentalizar aquilo que Deus está colocando no seu coração. Talvez não seja esse prédio, talvez seja um prédio maior. Talvez não sejam essas cadeiras, mas talvez você esteja aqui com a sua família e você esteja mentalizando as pessoas que você quer que estejam aqui. Então comece a visualizar com seus olhos fechados, acreditando totalmente naquilo que você está vendo. Isso daqui não é uma coisa, ainda de olhos fechados, não é uma coisa para a gente poder viajar, ou então, estou apenas pensando. Não é isso. Nós estamos criando algo na nossa mente, estabelecendo no nosso coração, para que daqui a alguns dias, nós possamos provar daquilo que a nossa mente e o nosso coração estabeleceu. Pai, nós queremos que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós temos a necessidade de ouvir a Tua voz, Pai. Nós criamos isso no nosso coração. Nós estabelecemos isso na nossa mente, tendo a certeza e a ousadia, Deus, do que pode acontecer nesse lugar, do que vai acontecer nesse lugar. E nós seremos colocados, Deus, como instrumentos para a renovação, para o transbordo desse lugar, Pai. Que nós sejamos, Deus, os canais de transbordar nessa cidade, nesse tempo. Que nós sejamos as pessoas para poder, Deus, trazer resposta às necessidades e não aos desejos, Pai, do coração, mas às necessidades das pessoas, Pai. Aquilo pelo que elas realmente precisam e não pelo que elas querem. Que nós possamos trazer palavras, Deus, para as pessoas daquilo que elas realmente precisam, daquilo que está na necessidade delas e não daquilo que elas querem. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa palavra, e que isso não volte vazia, Deus, que cada pessoa que esteja nos ouvindo nessa noite, esteja sendo transformada pelo Teu poder, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 3, Atos capítulo 3, aqui nós vamos contar a história de um homem, que o interessante é que antes da história desse homem, foi um momento onde a gente pode determinar como o congresso, o maior congresso que existiu na história da humanidade. Ou seja, aqui aconteceu o seguinte: em Atos 1, foi o momento em que Jesus veio e esteve reunido com os discípulos durante um período. Olha que chuva gostosa, que deliciosa. Eu não sei como está aí na Bahia, eu não sei como está aí em São Paulo e em outros lugares, mas aqui em Sumaré está uma chuva deliciosa, maravilhosa. E Jesus esteve com os discípulos, com os apóstolos durante um período, e tanto é que a gente consegue ver lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus dizendo para os apóstolos, para eles serem testemunhas do Senhor, do Evangelho, de tudo aquilo que Jesus ensinou para eles, em todo o tempo que Ele ficou aqui na terra, anunciando, pregando, ensinando, curando, libertando. E aí depois disso houve a ascensão de Jesus. Logo depois da ascensão de Jesus veio o Atos 2. Todo mundo sabe o que aconteceu em Atos 2.
foi o grande e maior avivamento que aconteceu na face da terra. A Bíblia fala que veio um vento do céu, um vento forte e impetuoso, que as pessoas foram tomadas, elas começaram a orar em línguas, e as línguas eram repartidas, línguas que as pessoas não conheciam. E aí as pessoas passavam, por quem estava de fora, as pessoas passavam e reconheciam a língua que aquelas pessoas estavam falando, mas eram línguas como de fogo. E houve ali o grande avivamento, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Então ali a gente pode imaginar que foi o maior congresso da igreja que existiu naquele dia. O momento onde teve o maior impacto de Jesus na vida das pessoas naquele dia. E aí depois disso veio a pregação de Pedro, uma pregação onde ele reuniu uma série de pessoas, e naquele momento mais de 3.000 pessoas se converteram. A primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram. E nós precisamos entender algo a respeito de algumas coisas, e eu quero entrar depois nesse momento a respeito de amizade. A amizade é uma coisa muito interessante. Em Atos 3 fala a respeito disso, fala um pouco a respeito disso. Muito obrigado, Marcão. E todo mundo sabe a importância de ter amigos, sabe ou não sabe? Amém ou não? Amém ou não? Você sabe que você precisa ter amigos. Todos nós sabemos que precisamos ter amigos. Aí eu vou fazer a pergunta para você e eu não quero que você responda. Você tem amigos? É muito importante nós termos amigos. Só que o fato é que na maioria das vezes nós não temos amigos. Só que nós precisamos ter amigos para todos os tempos, para todos os momentos. Eu estava ouvindo uma coisa hoje muito interessante, que existem amigos para determinadas situações. Existem amigos para nos fazerem rir nas horas que nós precisamos rir. Existem amigos que nós precisamos ter para chorar nas horas que nós precisamos chorar. E existem amigos que nós precisamos ter para poder abrir o nosso coração e confidenciar algo que nós não podemos confidenciar, nós não podemos abrir para qualquer tipo de amigo. Então nós precisamos ter as pessoas ao nosso redor, nós precisamos ter os amigos, às vezes trazendo para nós o nosso desejo, realizando nas nossas vidas o nosso desejo. E às vezes nós precisamos ter amigos nas nossas vidas que vão trazer a realização das nossas necessidades. E existe uma diferença muito grande dos nossos desejos e das nossas necessidades. Atos capítulo 3, versículo 1 está dizendo o seguinte: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que era colocado todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, e esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Bom, isso daqui é um texto interessante, que traz para a gente uma revelação muito interessante. Diz assim comigo: amigos. Não, nós estamos aqui em uma multidão de pessoas, e eu quero ouvir várias vozes dizendo: amigos! Muito bom, agora ficou lindo demais.
Amigos. Muito bom. É importante demais. É importante demais. E às vezes, nós sabemos que temos todos os tipos de amigos cercando as nossas vidas. Todos os tipos de amigos cercando as nossas vidas. E esse aleijado, na minha tradução está aleijado, em algumas traduções está coxo. Ok? E existe uma diferença de aleijado e coxo. A gente, na minha tradução está aleijado, eu vou trazer essa tradução de aleijado aqui, bem certo. Mas em outras traduções, coxo é diferente de aleijado. Aleijado é uma pessoa que não pode andar. Uma pessoa que depende da cadeira de rodas, uma pessoa que depende de uma cama que possa andar, uma pessoa que vive na cama, etc e tal, que precisa da ajuda de outros para sair de um lugar para outro. E coxo é uma pessoa que falta uma parte do membro, ou então uma parte do membro é menor do que a outra. Então uma pessoa coxa é uma pessoa manca, uma pessoa que está faltando uma parte do corpo dessa pessoa. Uma pessoa manca, existe uma piada que é a pessoa tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo. Então a pessoa tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo. Era para ser engraçado isso daí, mas tudo bem. O interessante desse texto, o Sam riu. Ninguém ouviu a risada dele, mas ele riu. O Sam riu bastante agora. O interessante desse texto é que no versículo 2 fala que estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Ou seja, o que a gente entende aqui? Que todos os dias esse homem aleijado era levado à porta do templo. E ele era colocado ali para pedir esmolas todos os dias. Quem é que poderia estar levando esse homem todos os dias à porta do templo? Apenas algumas pessoas. Provavelmente a família, mas o que nós podemos trazer aqui e trazer nesse contexto, não diz o texto e nenhum outro texto diz, nós podemos colocar como os amigos. Então os amigos tinham todos os deveres, os amigos tinham todos os afazeres, os amigos tinham todas as obrigações a serem realizadas, e eles faziam isso por amizade. Passava todos os dias na casa desse aleijado ou desse coxo, e ali ele pegava, batia na porta dele e fazia todos os dias o mesmo processo. Ou pegava a cadeira de rodas, ou colocava ele nas costas, fazia alguma coisa para poder conduzir ele à porta do templo, para que ele pudesse ali exercer a profissão dele. Interessante é aqui que todos os dias, a Bíblia fala aqui nesse texto que todos os dias ele era colocado ali para pedir esmolas, todos os dias. Essa era praticamente a profissão dele. E aí o que a gente pode entender também é que os amigos dele, eles tinham essa responsabilidade no coração deles de serem conduzidos a levar o amigo à porta do templo. Isso é muito interessante porque nós temos amigos para todas as coisas. E às vezes aqui a gente entende essa parte de que, poxa, como é que o cara vai abrir mão dos afazeres dele para poder ir lá e conduzir o amigo à porta do templo? Todos os dias, a Bíblia fala que ele era aleijado de nascença. Ele era aleijado de nascença. Então as pessoas elas tinham, não sei se era tomada por compaixão, mas quantas pessoas a gente vê dessa forma? Que as pessoas fazem não por compaixão, mas fazem porque amam. Amam o relacionamento, às vezes vale mais eu estar perto da pessoa, a pessoa não precisa falar nada para mim, mas eu sei que estando perto da pessoa, essa pessoa vai me ajudar em alguma coisa. Lembra que eu falei de que amigo nós precisamos ter amigo para diferentes momentos, para diferentes horas. Existem aqueles tipos de amigos que vão nos ajudar a ser colocados na porta do templo. Só que interessante é que os amigos, eles sabiam da necessidade desse aleijado. Eles sabiam da necessidade desse aleijado, só que a maioria dos nossos amigos, eles vão dar para a gente aquilo que nós desejamos e não aquilo que nós necessitamos. O que nós desejamos, existe uma diferença, igual eu disse logo no começo, de desejo e necessidade. O que eu desejo vamos falar, qual que é o seu maior desejo hoje? O que você deseja hoje? O que você quer que eu faça para você hoje, Sam, que esteja ao meu alcance?
Qual que é o seu desejo hoje? Te levar embora para casa sem tomar chuva. Pode ser isso? Não sei. Não, cortar o cabelo não. Esse cabelo é muito bonito, cara. Não dá não. Cortar o cabelo do Sam não dá. Quer tirar as forças do Sam? Eita, o Sansão nessa igreja. Nós temos um Sansão. Oh, Jesus! Então talvez hoje o maior desejo do Sam é essa carona. Esse é o desejo dele. Mas nós precisamos, às vezes nem o Sam sabe qual que é a maior necessidade dele. Hoje nós somos compelidos, nós somos assim empurrados, nós somos assim colocados em meio de uma rotina, de uma comunhão de pessoas, em que às vezes as pessoas sabem às vezes que nós somos cristãos, sabem que nós somos crentes, mas nós não falamos, ou às vezes fala, as pessoas nos reconhecem e tudo mais, só que aquilo que elas necessitam, nós não damos. Nós fazemos aquilo que elas desejam. Nós vamos agora entrar no desafio. No desafio não é um desafio, mas nós vamos entrar num projeto novo. E nesse projeto novo, a intenção é que a gente possa ser constante no nosso estilo de vida. Ou seja, eu estava conversando com a Camila esses dias que eu trabalho com o menino, e o menino sabe que eu sou crente, já trouxe ele para a igreja, só que existe uma diferença entre você chamar a pessoa para vir para a igreja, você convidar a pessoa para vir para a igreja, e você mostrar Jesus para essa pessoa. Todo mundo está me entendendo? Existe uma grande diferença. Eu posso chamar as pessoas, eu posso insistir para as pessoas, vão para a igreja, você vai para a igreja hoje comigo, que não sei o que, eu fico no pé das pessoas para vir para a igreja. Só que existe uma diferença entre eu falar para essa pessoa vir para a igreja e mostrar Jesus para essa pessoa. Talvez essa pessoa vai vir para a igreja para poder satisfazer o desejo do meu coração, para fazer a minha vontade naquele dia, mas eu não estou entregando para ela a necessidade que ela realmente precisa, aquilo que ela realmente precisa. Então os amigos dele, cara, pensa nos amigos sensacionais. Vamos colocar que eram os amigos, talvez, pudesse ser a família, pudesse ser os pais, sei lá, mas os pais também não iam colocar o filho para poder pedir esmola, não sei. Vamos pensar que são os amigos aqui. Eram amigos sensacionais, eram pessoas sensacionais, que pegavam ele todos os dias, colocavam na cacunda e conduziam ele até a porta do templo, para que ali ele pudesse o dia inteiro ficar pedindo esmolas. Então todo mundo que passava, pegava e dava uma esmola. Todo mundo que passava, pegava e dava uma esmola. As pessoas vão te ajudar. É necessário que você tenha relacionamentos. Relacionamentos são a maior parte, a parte mais importante da nossa vida, e nós precisamos entender isso. Existe uma frase muito interessante que fala que é melhor ter amigos do que ter dinheiro. É melhor ter amigos do que ter dinheiro. E nós precisamos aprender isso. Eu estou aprendendo isso a duras penas, porque é muito mais interessante ter amigos do que ter. Por quê? Porque no momento mais difícil da sua vida, o amigo vai estar ali com você e o dinheiro não vai poder suprir aquela sua necessidade ou aquela sua falta. No momento mais importante ou mais feliz da sua vida, beleza, você tem o dinheiro, talvez o dinheiro te trouxe aquilo, mas algumas coisas o dinheiro não pode comprar. Agora, se você tem amigos, o seu amigo vai te impulsionar a você alcançar o seu desejo ou também a sua necessidade. O que eu quero que vocês entendam, nós precisamos entender é que não é errado nós termos desejos. Nós precisamos ter desejos, mas a necessidade é de suma importância. Nós precisamos ter desejos, mas nós precisamos entregar para as pessoas. O nosso alvo aqui nessa terra é entregar para as pessoas a necessidade delas. Eu ouvindo o testemunho do rapaz que começou o movimento Céu na Terra, ele falando como é que começou e tudo mais, o interessante é que é desafiador a gente começar isso. Porque a gente entrar no meio do terreno do inimigo, a gente entrar no meio da cova dos leões e ali começar um movimento, uma cultura de reino diferente, é desafiador. Mas quando as pessoas entendem que o propósito é trazer para essas pessoas, trazer para esse mundo a necessidade deles, e não fazer com que eles realizem o desejo deles, eles vão entender a importância disso. Porque quando está na praça lá, o desejo deles está sendo mais forte. Mas aí quando aparece alguém para poder mostrar a necessidade deles, acaba sendo mais valioso.
E os amigos, eles estavam sendo responsáveis por isso. Quando Pedro e João, eles chegaram ali na porta do templo, chamada Formosa, às 3 horas da tarde, eles iam ali para poder prestar culto. E aí eles encontraram com esse mendigo. Eles olharam para ele, a Bíblia fala que Pedro e João olhou para o mendigo e disse para eles: olhe para nós. Olhe para nós. Em seguida, o mendigo fala que olhou, esperando que pudesse receber alguma coisa deles, porque ele estava acostumado com isso. As pessoas chegavam, os líderes, os magistrados, os doutores da lei, todos os homens, todas as pessoas que passavam por ali, eles estavam acostumados a pegar e jogar uma moeda. Então, quando chega um homem para poder, um homem diferente, pede para olhar, fala: ele vai me dar uma coisa muito importante, vai me dar uma casa, vai me dar uma cadeira de rodas motorizada, vai me dar, sei lá, um cavalo com uma, não sei, qualquer coisa. Vai me dar uma coisa especial para que eu possa andar, me locomover mais fácil. E aí o cara vira para ele, Pedro vira para ele e diz o seguinte, falou: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Você não precisa de muitas coisas para entregar às pessoas. Nós não precisamos de muito dinheiro para entregar às pessoas. Nós precisamos entregar para as pessoas a necessidade delas. Naquele tempo, eu tenho certeza que o mendigo não estava esperando prata ou ouro, porque prata ou ouro para entregar assim, de mão beijada assim, é muito valioso. É muito, mas muito valioso mesmo. Agora imagina, eu não tenho prata nem ouro, falar assim, tranquilamente, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Era necessidade. Era necessidade. O que eu tenho, eu te entrego. Ou seja, nós precisamos aprender a entregar às pessoas a necessidade das pessoas. Eu não posso dar para você um carro, uma casa, eu não posso dar para você, sei lá, qualquer coisa, mas o que eu tenho eu posso te oferecer. Lembra que eu falei no domingo a respeito do transbordar? Eu não tenho nada aqui nessa noite, mas o que eu tenho é transbordar sobre a sua vida. O que Deus quer fazer na minha vida e o que Deus quer fazer na sua vida é que nós possamos achar esse tipo de relacionamento e, mais do que isso, fazer com que as pessoas encontrem em nós esse tipo de relacionamento. A Camila falou uma coisa a respeito do pão a semana passada para mim. Me ajuda aí, do pão da padaria. Essa casa tem pão. Aonde tem pão tem fila. Aonde tem pão tem fila. Qual que é o contexto dessa situação? Onde tem pão tem fila. Ou seja, na padaria, já. Espera aí, povo. Qual que é o contexto dessa situação? Tem que ser o quê? As pessoas têm que vir aqui para buscar a necessidade delas. Quando a pessoa, normalmente os velhinhos que acordam bem cedo, 6 horas da manhã, para ir na padaria comprar pão, às vezes fazem fila para poder comprar pão. Eles vão buscar uma necessidade. Eles estão procurando a necessidade deles, porque eles gostam de acordar cedo, pegar o pão fresquinho e às vezes fazem fila na padaria. Não, você não. Os velhinhos normalmente fazem isso. Pergunta para os padeiros aí se não é desse jeito. Mas os padeiros já estão acostumados com isso. É rotina para muitos. Aí, ó. É rotina para muitos. Você faz isso ou você vende isso? Ou lá na loja tem isso? Você não faz isso daí não, né? Também faz, também. 5 horas da manhã vai lá na padaria aí. Você é o velhinho. Pega o pão fresquinho. Ah, tá, na loja, de manhã um monte de velhinho. Então, aí a testemunha faz fila porque quer pão. É a necessidade deles para aquele momento. Faz jejum, mas não come pão, né? Você compra um dia antes, você é esperta. Come pão murcho, mas não come pão fresco. E eles vão buscar a necessidade deles. E onde tem pão, tem fila. As pessoas precisam encontrar neste lugar, nessa casa, a necessidade, ao invés do desejo delas. O desejo delas, às vezes, é serem bem recebidas. Isso é legal, a gente pode fazer isso muito fácil. O desejo das pessoas, às vezes, é serem amadas. Isso é legal, muito fácil. O desejo das pessoas, às vezes, é uma cadeira almofadada, é uma banda legal,
é uma palavra legal, uma palavra motivacional, um ambiente agradável, chique, luxuoso. Às vezes o desejo das pessoas é esse: luzes, holofotes, né? Lustre, você já está aumentando, lustre, então vai lustre, o luxo, né? Eu falei do luxo, vale o lustre, vários lustres, aí você está aumentando mais. Isso é muito bom, e as pessoas realmente vêm por isso. Mas quando elas chegarem aqui, quando a gente chegar nesse dia que o nosso ambiente vai ser preparado dessa forma, para elas encontrarem aqui, quando elas chegarem aquem, além delas encontrarem o desejo delas, que é o luxo, o conforto, a boa recepção, ser amada e tudo mais, elas vão encontrar a necessidade delas, que é uma palavra de transformação, uma palavra de renovo, que a gente possa transbordar sobre a vida dessas pessoas. E aí dizer para elas, falar: eu posso te dar isso tudo. Aqui você encontra tudo isso. Encontra o luxo, encontra o conforto, encontra todas essas coisas. Mas mais do que isso, eu quero te entregar a necessidade. Mais do que isso, eu quero te dar a sua necessidade. A sua maior necessidade, que as pessoas ainda não conseguem enxergar, mas que nós sabemos, porque nós também temos essa necessidade de Deus. Mostrar Deus. O fato é que nós já encontramos, e eles ainda não encontraram, ou em algum momento da vida deles eles encontraram, mas perderam. E aí nós precisamos restaurar. Então, para isso é necessário que eu transborde. As pessoas vão encontrar aqui talvez o desejo do coração delas, mas a necessidade vai valer muito mais do que o desejo. Os amigos, eles tinham, né? Então todos os dias era a profissão, todos os dias eles faziam daquilo um estilo de vida para eles, de pegar aquele aleijado, colocar nos ombros e carregar até a porta do templo, e ali o aleijado ficava o dia inteiro pedindo esmola, talvez voltava até com o bolso cheio de esmolas. Só que no outro dia ele ia voltar e ia fazer a mesma coisa. No outro dia, ele ia voltar e fazer a mesma coisa. Na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, talvez. A Bíblia fala que ele falou que desde a infância dele, ele era aleijado de nascença. De nascença. Então, imagina, não que desde a infância dele ele estava lá, mas quanto tempo faz que esse aleijado estava pedindo esmola na porta do templo? Quanto tempo faz? E aí depois disso, quando chega Pedro e João junto dele e fala: eu não tenho prata nem ouro, mas eu vou te entregar a sua necessidade, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Era a libertação, era a cura, era o resgate, era o transbordo que aquele homem estava precisando, era a mudança de vida, era a metanoia que aquele cara estava precisando. Alguma coisa precisava acontecer, porque depois disso valeu muito mais do que talvez o ouro e a prata que João e Pedro e João poderiam entregar. Valeu muito mais do que isso, porque para muitos parece que o aleijado ele quer estar ali porque ele quer, ou ele quer estar ali porque ele quer. Ele está ali porque ele quer. Ele está ali porque ele quer. Para muitos parece, é mais confortável para ele. Só que ele não consegue sair dessa situação, não consegue sair dessa vida. Às vezes as pessoas estão presas no estilo de vida, estão presas no mundinho errado, num padrão deturpado, arruinado, quebrado, num conceito de vida errado, pensando que está tudo certo. É isso daí que mesmo que eu penso e pronto, acabou. Não vou mudar minha vida. Não tem nada a ver, é necessário que nós venhamos renovar todos os dias. A nossa mente precisa ser renovada todos os dias da nossa vida, todos os dias. E aí quando Pedro e João chegam para ele e entrega a necessidade ao invés do desejo, se eles chegassem lá e entregassem uma oferta para eles, se eles chegassem lá e entregassem uma esmola para eles, para esse aleijado, como é que seria? Qual seria a reação dele? Ficaria feliz, mas era mais uma esmola, era mais uma moeda. Legal, meu desejo está aqui, eu vou chegar em casa, eu tenho dinheiro para poder comer amanhã, ou comer hoje à noite, mas era apenas mais uma esmola. A Bíblia fala que quando esse homem, ele ouviu, ele olhou bem, esperando receber algo de Pedro e João, ele estava sentado à porta do templo, provavelmente de cabeça baixa, porque quando Pedro fala para ele poder olhar, ele levanta a cabeça e olha com o olhar fixo para Pedro, esperando uma coisa.
esperando uma resposta, esperando talvez uma oferta, esperando, como eu disse, uma cadeira de rodas motorizada, uma bicicleta motorizada, um triciclo motorizado, para que ele possa se locomover mais fácil. E aí algumas mãos assim que pudesse pegar ele, como aquele filme do Homem-Aranha lá, que o cara pega, tem aqueles tentáculos lá que pega ele e pudesse locomover mais fácil. Talvez ele pudesse esperar isso, porque Pedro e João entrando no templo lá chamado Formosa, talvez esses caras pudessem entregar uma coisa, porque só quem estava entrando ali eram pessoas de poder. Só quem estava entrando ali eram pessoas de poder. E aí quando fala, eu não tenho nada disso que você está precisando, mas eu tenho a sua necessidade. Eu não tenho nada disso daquilo que você está desejando, mas eu tenho a sua necessidade. E aí eu digo para você, eu não tenho nada disso que você está precisando, mas eu tenho a sua necessidade. O que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A Bíblia fala que esse cara, Pedro levantou, estendeu a mão direita para ele, puxou ele e ele deu um pulo. Ele saltou e saiu andando. Deixa eu ver aqui. E o ajudou a levantar-se imediatamente. Os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou pelo palácio do templo andando, saltando e louvando a Deus. Ele entrou saltando, se alegrando, porque a necessidade dele foi alcançada. Sem ele saber que talvez era necessidade, talvez ele poderia morrer sem ter cumprido, sem ter alcançado a necessidade dele. Porque assim, às vezes as pessoas não sabem que elas precisam daquilo. Às vezes nós não sabemos que nós precisamos daquilo, porque o nosso desejo está sendo cumprido. As pessoas estão jogando esmola aos nossos pés ali. As pessoas estão dando aquilo que nós queremos. Os amigos estavam dando aquilo que eles queriam, porque era o que eles poderiam dar. Os amigos estavam entregando para eles, para esse aleijado, aquilo que eles podiam dar. Nós, a partir de hoje, vamos entregar para as pessoas aquilo que é a necessidade das pessoas, aquilo que elas não podem ter, mas que elas precisam ter. Então, eu quero que você abrace isso, agarre isso. É muito mais precioso a necessidade que você pode entregar para as pessoas do que o desejo que as pessoas têm de receber algo. Os amigos que levavam, faziam esse trajeto todos os dias, da casa para o templo, do templo para casa, da casa do templo para casa, era o desejo dele. Ele precisava de uma ajuda, o desejo estava sendo cumprido, mas era o que eles poderiam dar. E aí eu declaro sobre a sua vida, sobre a nossa vida, a partir de hoje, nós vamos entregar para as pessoas, não o desejo delas, mas a necessidade delas, porque é onde há pão, há fila. Onde tem pão, tem fila. E se nesse lugar tem pão, vai fazer fila. Se na sua casa, se perto de você tem pão, vai fazer fila para as pessoas te encontrarem. Não porque você vai dar o desejo delas, mas porque você vai entregar para elas necessidade. E quando um vier e puder encontrar a necessidade, o outro vai querer saber aonde foi que ele achou essa necessidade. E as pessoas falam no final do versículo, que todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido, porque todo mundo conhecia aquele cara. Todo mundo conhecia aquela pessoa que ficava ali todos os dias na porta do templo chamada Formosa, pedindo esmola, sentado ali aleijado. Os amigos dele traziam, colocavam ele na porta. Era a profissão dele. Era o que estava escrito para ele até o final da vida dele. Estava escrito isso. Ele ia fazer isso, ia se cumprir isso, legal, vou morrer desse jeito. Quando aí de repente chegam pessoas para poder trazer pão, chegam pessoas para poder trazer necessidade, suprir as necessidades da pessoa. Chegam pessoas para poder responder a algo que nem mesmo ela podia trazer. Chegam pessoas para poder trazer respostas que nem mesmo nós sabíamos que podíamos dar. Às vezes a gente pega e senta com os casais, senta com algumas pessoas, e depois eu brinco com a Camila, falo, nossa, como é que você tirou isso daí? Da onde você tirou isso? Que coisa que você falou lá, hein? Nem eu esperava isso daí de você. E a gente fica brincando um com o outro, nossa, hoje você foi profundo, hein? É ou não é? Hoje você foi... Porque às vezes é muito mais precioso a necessidade do que o desejo. É muito mais precioso, não às vezes é muito mais precioso a necessidade do que o desejo. Onde há fila, é porque tem pão. Onde há pão, tem fila. E nós precisamos aprender desse transbordo.
pegar desse transbordo e as pessoas encontrarem aqui, nesse lugar, na sua vida, olha para mim, queridos, na sua vida, essa necessidade, possam encontrar em você essa necessidade, seja aqui, seja no seu trabalho. Então assim, o fato é que a gente não vai entregar mais um convite para as pessoas, falar, eu quero ir para a igreja, ou vão para a igreja comigo, domingo tem culto, legal, às 7 horas, terça-feira tem Terça on Fire, legal, maravilha. Então aí beleza, a pessoa vai fazer o desejo do seu coração, vai cumprir o seu desejo, mas nós precisamos não entregar que as pessoas façam o nosso desejo, mas entregar para as pessoas a necessidade delas. Necessidade, todos os dias na porta do templo, as pessoas passam por esse lugar. As pessoas andam por esse lugar esperando alguma coisa, sem saber que precisam. Você acha que esse cara sabia, ou esperava que um dia ele fosse curado? Talvez Jesus já tivesse passado por esse lugar. Talvez Jesus já tivesse andado por esse lugar, mas Jesus ele fazia encontros específicos, como a Camila trouxe uma palavra esses dias, encontros específicos. Jesus fazia porque ele queria, não porque estava escrito, ele queria estar lá, ele queria encontrar com aquela pessoa em determinado lugar. Isso que é mais interessante. Esse encontro foi marcado para Pedro e João, não foi marcado para Jesus. Para Pedro e João poder responder a uma necessidade desse cara, sem ele mesmo saber. Sem ele mesmo saber que a necessidade dele poderia ser suprida. Provavelmente ele morreria na porta do templo. Provavelmente ele morreria na porta do templo se esses dois homens não pudessem trazer a amizade, a necessidade deles. Então eu quero que vocês sejam marcados com isso, queridos. Eu quero que vocês sejam completamente marcados com isso. Nós precisamos entender isso. A diferença da necessidade e do desejo. O que as pessoas querem, o que as pessoas querem é o desejo. É que você cumpra com o desejo delas, é que você realize o desejo delas, mas o que elas precisam é muito mais do que isso. A necessidade delas é muito mais do que isso. Então a gente não vai mais trazer um convite para as pessoas. A gente não vai mais trazer um convite para as pessoas. Nós vamos trazer necessidade. Nós vamos trazer, trazer necessidade não, apaga. Nós vamos suprir as necessidades através de Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós estamos vivendo um tempo novo. Nós estamos vivendo algo novo. O algo de Jesus que Ele preparou para nós, de responder às nossas necessidades. Se coloque de pé, queridos. E nós precisamos entender isso. Os amigos, eles estavam fazendo aquilo que ele não estava fazendo nada de errado. E nós precisamos de amigos assim. Não é errado que nós tenhamos amigos assim. Mas o fato é que às vezes existem momentos da nossa vida que precisam ser colocadas pessoas nas nossas vidas que vão suprir as nossas necessidades, que vão responder às nossas necessidades. E a partir de hoje nós vamos ser colocados nessa cidade, na nossa região, no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunhão de pessoas, no nosso network, seja onde quer que seja, nós seremos colocados para responder às necessidades das pessoas. Nós sejamos colocados para responder às necessidades das pessoas. Deus, faz meu coração, nós queremos todo medo desabafar. Nós queremos trazendo sobre mim a nossa vida sendo pautada por isso, nós sendo colocados dessa forma. Vem marcar a nossa vida e esse tempo, Deus, com a Tua glória. Diga, eu quero conhecer mais de Ti. Vem marcar a nossa vida e esse tempo com a Tua glória. Conhecer mais de Ti. O nosso coração, o nosso coração se dobrando à Tua vontade. O nosso coração se dobrando à Tua vontade. O nosso coração se dobrando à Tua vontade. Nós sabemos que o Senhor tem marcado a nossa vida nesse tempo. Nós sabemos que o Senhor tem marcado a nossa vida nesse tempo. E nós queremos transformar